Hal Jordan morto, Lanterna Verde sem uniforme e aliens explodindo. Tudo isso numa cidadezinha do interior. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre tudo que aconteceu no primeiro episódio da série Lanternas, a nova série do DCU do James Gunn. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para se tornar um nerd dimensional. Vai uma cerveja? Eu quero começar falando que eu tive uma surpresa boa com essa série. Eu achei que ia ser mais uma ideia ruim com o cara de James Gunn, que é o que a maioria dessas obras da DC tá sendo. Mas ainda bem que eu tava errado. Esse primeiro episódio mostrou que a série tem um potencial, mesmo que eu não concorde com todas as escolhas de adaptação que eles fizeram nesse primeiro episódio aqui e pro restante da série. E que no decorrer do vídeo eu vou comentando pra vocês essas escolhas que eles tiveram. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. O episódio começa com o John Stewart e seus irmãos assistindo uma entrevista do Hal Jordan como Lanterna Verde na televisão. Em seguida, o pai do John Stewart chega e vai repreender o filho. Ele é militar e ele pede pro filho ir lá pra fora. E ele faz uma espécie de teste com o garoto pra ver se ele tá com medo. Ele atira numa maçã que tá em cima da cabeça do garoto. E o garoto nem treme. O pai dele pergunta se ele tá com medo e ele fala que não. E por crescer nesse ambiente maravilhoso, vai se refletir na personalidade obediente do John como um soldado lá no futuro, que é em 2016, onde o John Stewart já tá grande, ele tá treinando na academia, e essa personalidade dele mais obediente como um soldado é até questionada pelo Hal Jordan, que acaba chegando atrasado e ele sumiu por 2 semanas sem nem dar notícia. E o Hal Jordan, mesmo mais velho, ele ainda mantém aquela personalidade dele cativante, digamos assim. A dinâmica entre esses dois personagens é como se fosse o mentor e o aluno, só que o Hal parece não estar muito afim de ensinar ninguém e o John parece não querer incomodar. É por isso que ele fica respondendo só sim, senhor. E essa é uma das coisas que eu não gostei que eles adaptaram, porque nos quadrinhos o John Stewart tem 2 fases, onde a primeira ele é muito rebelde e a segunda ele é mais obediente como um soldado realmente. E depois da cena que o Hal pula do carro em movimento e deixa o anel pro John Stewart se salvar, o John liga pro pai dele falando que o Hal tentou matar ele, alguma coisa assim. Aí é nessa cena onde o backup da consciência do Hal, que tá no anel, aparece na frente do John Stewart. Ele faz umas perguntas, fala algumas coisas que o John não entende muito bem e a gente também não. No fim, ele acaba deixando um recado pro John, dá pro Hal Jordan da vida real, que tá esperando lá na lanchonete mais distante. E a mensagem que ele deixa é que vai chover na cidade. Quando eles se encontram na lanchonete de tacos, o Hal tá lá arrodeado de fãs, dando autógrafo e tudo mais. E ele dá uma explicação lá meia boca do porquê que ele não usa mais o traje de Lanterna Verde. Isso é só uma desculpa para baratear a série e eles não usar o traje. E sinceramente, na minha opinião, é melhor eles não usar do que usar um traje todo feio. O John dá o recado ao Hal Jordan, que fala que vai chover na cidade. E eu, sinceramente, nesse momento só consegui pensar que o Hal Jordan tinha deixado a roupa no varal, porque o maluco saiu voando numa velocidade e enquanto o Hal foi voando e chegou lá mais rápido primeiro, o John tava a pé e teve que fazer todo o percurso de avião e pegou um carro para poder se encontrar com o Hal lá na outra cidade. Chegando lá, o John e a gente também descobre que aconteceu um tiroteio e morreu algumas pessoas no campo de futebol de uma escola. O Hal tá na arquibancada olhando tudo o que aconteceu enquanto a polícia tá investigando. Com toda a experiência acumulada de anos como Lanterna Verde, o Hal bate o olho e já sabe que aquilo ali tem envolvimento de aliens. O John faz toda uma investigação prévia olhando todo o pessoal que tá por ali, só que ele não entende onde é que os aliens estão envolvidos. A xerife do local também parece que não gosta muito do Hal Jordan e nem dos Lanterna Verde. E quando ele fala que tem envolvimento de aliens, ela vira as costas e não tá nem aí porque ele tá falando. O Hal fala pro John que já tem um suspeito que ele tá observando já faz algumas horas, que é um cara de chapéu que tá no meio da investigação. E o John pergunta o porquê que ele não falou pra xerife ou tentou pegar o cara. Então o John desce até lá pra poder falar com a xerife. Só que a xerife também já tava desconfiando do cara de chapéu. Então o John acaba atrapalhando
olhando o esquema que eles estavam fazendo, e o cara de chapéu sai correndo e o Jon sai atrás. E essa é mais uma das cenas que eles poderiam fazer alguma cena com o poder do Anel do Lanterna Verde e mostrar realmente, pelo menos um pouquinho do poder que eles têm, mas o Hal Jordan realmente ficou só sentado lá, esperando pra ver o que o Jon ia fazer, se ele ia conseguir pegar o cara de chapéu. No fim das contas, eles conseguem pegar o suspeito e levam pra delegacia. Só que a xerife não deixa o Hal interrogar aquele suspeito. Então eles vão pra um bar, o Hal e o Jon, e o Hal tem a brilhante ideia de procurar uma briga pra poder ser preso e ficar do lado da cela do cara que ele queria interrogar. Só que antes do Hal ser preso, tem uma cena bem interessante, que é eles conversando sobre ser digno ou não do poder do Lanterna Verde, se o Hal merecia ou não. Então o Hal conta toda a história do Abin-Sur, depois deles baterem um papo. O Hal deixa o anel com o Jon mais uma vez e vai pegar a briga pra poder ser preso. Enquanto isso, o Jon começa a trocar ideia com a mulher que apareceu do lado. Aí ele arranja o esqueminha da noite, né? Leva ela pra dentro do carro e lá dentro ele acende ela e o cigarro que ela tava na boca. No outro dia, o Jon vai buscar o Hal, que tava na delegacia, só que ele não ficou do lado da cela do cara que ele queria interrogar. A xerife já tava ligada nos planos do Hal, por isso que ela deixou ele num armário de vassouras. Durante o julgamento do Hal, já que ele pegou uma briga, do nada aparece um advogado pagando a fiança dele e por coincidência esse advogado é marido da xerife e eles têm um filho. Em troca de ter livrado o Hal da cadeia, o advogado fala que o pai dele quer falar com o Hal. Então eles vão para um churrasco na fazenda dessa família. Chegando lá, o Hal percebe, junto com o Jon, que os caras são bem armados, eles são a milícia, e até a xerife tenta aconselhar o Hal, falar para eles irem embora, que não era uma boa ideia eles estarem ali, mas mesmo assim eles insistem. Lá o Hal tem uma conversa bem estranha com o Will Maker, que não é o dono de lá, mas é quem toma conta de tudo. E sinceramente não tem como não desconfiar desse pessoal aí, porque eles são bem suspeitos, eles têm um papo nada a ver, e o Hal até fica meio calado, meio desconfiado. O cara fala que pagou a fiança dele porque eles também não gostam de aliens, e eles sabem que os aliens estão envolvidos. No fim, o Jon e o Hal vão pro carro para eles poderem ir embora. O Will Maker vai se despedir deles e ele fala uma coisa que dá a entender que ele sabe que aquela mulher que o Jon pegou na noite anterior era a mulher dele. Na hora fica o Jon, o Hal e a gente que tá assistindo impactado, porque a gente esperava isso do Hal e não do Jon, porque fazia só 24 horas que eles estavam na cidade e já tinha acontecido tudo isso. No dia seguinte, o Hal tem a permissão para poder interrogar aquele suspeito que saiu correndo, que o Jon pegou, e essa pra mim é a melhor cena que tem de todo o episódio. Toda a construção dela é muito boa, do Hal convencendo na lábia o suposto alien a se revelar como realmente um alien, mas boa parte da conversa ele fica negando, até que o Hal vai fazendo umas perguntas e ele vai respondendo no automático, como se fosse um chat GPT. Ele pergunta lá do Barack Obama, pergunta sobre futebol, pergunta até do Harry Potter. Aí chega um momento onde não consegue mais esconder e ele começa a se revelar. Ele começa até a fazer o juramento dos Lanterna Verde, onde nesse momento o Hal começa a perder a cabeça, ele se sente um pouco incomodado. O alien começa a apitar como se fosse uma bomba, ele começa a ameaçar, dizendo que vai explodir a cidade inteira, e o Hal tentando arrancar algum tipo de informação dele. Quando ele percebe que não tem mais jeito, aí ele joga o cara pro canto, aí finalmente ele usa o anel e faz um escudo protetor lá e tem a explosão. Aí no finalzinho ele ainda faz uma piadinha. Depois de tudo isso, corta mais uma vez pro futuro, só que agora em 2026, 10 anos depois. Tá só o Jon chegando nessa mesma cidade, tá cheio de neve, lá ele encontra a xerife novamente, e eles vão em direção àquela mesma arquibancada do começo do episódio. Só que lá tá o corpo do Hal Jordan morto, congelado, sentado na arquibancada. E o episódio termina aí, com esse mistério pra gente desvendar junto com o decorrer do lançamento dos episódios. Na minha opinião, eu achei que essa série começou bem. Foi um primeiro episódio que poderia ter mais verde, pois é uma série sobre os Lanternas Verde, mas tirando essa parte mais visual, eu gostei sim do enredo do episódio, toda a trama que ele construiu, bem vibe detetive mesmo, e eu acho que a DC deveria seguir por esse caminho. Começar com o pé no chão e não começar já querendo um universo compartilhado já feito, como deu a entender naquele filme do Superman. Mas isso daí é papo para outro vídeo que eu vou fazer mais aprofundado nesse assunto. Mas me diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Me diz se vocês estão ansiosos pelos próximos episódios que vão lançar. Quero saber a opinião de vocês aqui. Não esquece de se inscrever no canal para se tornar um nerd dimensional e não perder nenhum dos vídeos.